E aí, meninas e meninos, então bem-vindos a um sábado do nosso projeto Enem. E hoje nós vamos revisitar o assunto de ligações químicas interatômicas e intermoleculares. Eu espero que vocês acompanhem bem, que façam os exercícios e quaisquer dúvidas vocês podem tirar com a gente direto na plataforma, ok? Então vamos lá à nossa aula. Bom, ligações químicas, né? Por que que os átomos se unem e se ligam? Eu sempre costumo dizer que tudo na natureza, o que rege a natureza, é a estabilidade. E a estabilidade para um átomo, ela está baseada em quê? Né? Para adquirir essa estabilidade, a gente tem a regra do octeto ou dueto. Porque sabemos que na tabela periódica existe um grupo de elementos, que são os elementos denominados gases nobres, aqueles que estão lá no cantinho à direita da tabela, que eles são mais estáveis de acordo com o que a gente conhece na natureza, ou seja, eles praticamente não se ligam a nenhum outro elemento e isso tem um motivo, né, que seria exatamente o que diz respeito à regra do dueto ou do octeto, tá? Então, para que a gente comece a entender bem, as ligações químicas elas se dividem em dois tipos de ligação: interações intramoleculares ou interatômicas e as interações intermoleculares. Qual é a grande diferença entre as duas? Nas ligações intra ou interatômicas são aquelas feitas entre os átomos para formar as moléculas ou os aglomerados iônicos. Por isso nós temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Já nas interações intermoleculares, são aquelas que as moléculas já estão formadas e elas interagem entre si, ou seja, elas têm uma atração entre si. Essa atração pode ser do tipo dipolo-dipolo induzido, dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Então vamos prosseguir para ver isso. Bom, nas interações intramoleculares ou interatômicas, a ligação iônica ela acontece quando átomos que possuem tendências opostas, ou seja, um tende a perder elétron e outro tende a ganhar elétron, há uma formação de uma ligação através de uma transferência de elétron, porque aquele que quer perder, ele doa o elétron e aquele que quer ganhar, ele recebe o elétron. E isso que define é a regra do octeto. Por quê? A regra do octeto ou dueto, por que a gente fala em dueto? Dueto é mais por conta dos elementos mais próximos daquele que é o hélio, né, o gás hélio, que é o elemento gás nobre que só tem um nível, e esse nível é completo com 2 elétrons. E octeto porque todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na sua camada de valência ou a última camada. Tá? Então, para a ligação iônica, a gente define que ela é normalmente formada por metal e ametal, ou metal e hidrogênio. Exemplos: o fluoreto de sódio, aqui nós temos um metal e um ametal, o óxido de magnésio, aqui um metal e aqui um ametal, ou fluoreto de alumínio, que aqui é um metal e aqui um ametal. Bom, a formação da ligação iônica e a representação de Lewis, como é que ela se dá? O Na é do grupo 1 da tabela periódica, antigamente denominado família 1A. E o F é do grupo 17, antigamente denominado família 7A. O que define que esse camarada tem um elétron na última camada e esse aqui tem 7 elétrons na última camada. Tá? E a gente vê aqui a representação esquemática das camadas desses elementos. Então, o Na, com esse elétron que ele tem, fica completo quando ele transfere o elétron para o flúor, que já tem 7 e fica com essa camada com 8 elétrons. E isso é o que diz a respeito à regra do octeto. A última camada do elemento deve ficar com 8 elétrons, ou seja, com os elétrons emparelhados. Vocês podem ver que eles estão emparelhados, porque cada dupla aqui é um par de elétrons, que é o que define a estabilidade do elemento. Então, o Na ele perde um elétron, ficando com carga mais 1, e o flúor ganha um elétron, ficando com carga menos 1. E ambos ficam com 8 elétrons na sua última camada, de acordo com esse GIF que está mostrando. Vocês lembrando, tá? Quando a gente pega esse número, que é o número de colunas, o total são 18 colunas, no caso 16, ele tem 6 elétrons na última camada, 17 tem 7 elétrons na última camada. É só ver o segundo número que define isso, tá ok? Então, vamos lá. No magnésio, o magnésio tem 2 elétrons, então ele tende a perder 2, e o oxigênio tem 6 elétrons, tende a ganhar 2. Por quê? Porque geralmente eu falo que quem tem 1, 2 ou 3 é mais fácil perder do que ganhar. Por quê? Quem tem 1 é mais fácil perder 1 para ficar com 8 elétrons na camada anterior do que ganhar 7, que é o que falta para 8. Quem tem 2 é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Quem tem 3 é mais fácil perder 3 do que ganhar 5.
Já os que têm 5, 6 ou 7 elétrons, é mais fácil ganhar o que falta para 8. Quem tem 5 ganha 3, quem tem 6 ganha 2 e quem tem 7 ganha 1. Por isso que a gente está vendo aqui que o magnésio, que tem 2 elétrons, perde os 2 elétrons para o oxigênio, formando o óxido de magnésio desta maneira. Veja o magnésio perdendo 2 elétrons, fica com carga 2+, e o oxigênio com carga 2-. Já entre o alumínio e o flúor, o alumínio perde 3 elétrons, que é o que ele tem na última camada, e o flúor ganha 1 para ficar com 8. Então eu preciso de 3 átomos de flúor, porque se cada um só ganha um elétron, e o alumínio tem que dar 3 elétrons, eu tenho que ter 3 átomos de flúor para receber cada um elétron do alumínio, formando o AlF3. O flúor, cada um ficou com carga -1. Se a gente multiplicar por 3, dá -3 total de carga, e aqui mais 3, que a gente sabe que o somatório de cargas tem que dar igual a 0, ok? Prosseguindo. Escrevendo a fórmula, então, de um composto iônico, a gente deve respeitar a regra do octeto dueto. O cátion é escrito sempre à esquerda, ou seja, o positivo na frente e o negativo no final, o ânion à direita. Colocar as cargas, cruzar os módulos das cargas, quando for possível, simplificar as formas. Que cargas é essa que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o cara que quer dar 1A, 2A ou 3A perde 1, 2 ou 3 elétrons. Se eles perdem elétrons, vai ficar mais 1, mais 2 ou mais 3. Quem é da 5, 6 ou 7 vai ganhar, respectivamente, 3, 2 e 1 elétrons, ficando com carga -3, -2 e -1. Então, essa carga é cruzada para formar a fórmula da substância. Lembrando que quando as cargas forem simplificáveis, tipo se aqui fosse 2 e aqui 2, eu simplificaria antes de cruzar. Eu simplificaria por 2 e 2 e cruzaria 1 e 1. Tá, ok? Eu vou mostrar isso aqui no exemplo. Então, olha lá. Aqui, ó, o sódio, que é do grupo 1, tá? Então, o sódio ele tem carga +1, e o cloro, que é do grupo 7, vai ganhar 1 elétron. É o grupo 17, na verdade, mas ele tem 7 elétrons na última camada e vai ganhar 1 elétron com carga -1. Então, cruza as cargas, vai ficar Na1, Cl1. Quando é 1 aqui embaixo, a gente não representa. Aqui para o oxigênio e para o magnésio. Veja, o magnésio perde 2 elétrons, enquanto que o oxigênio, que tem 6, ele ganha 2. Mas veja que se 2 e 2 são simplificáveis, eu simplifico por 2 e vou cruzar 1 e 1. Então, no final, eu vou ter MgO. E aqui no AlF, o Al perde 3 e o F ganha 1 para ficar com 8. Então, cruzo 1 para cá e o 3 para cá e a fórmula fica AlF3. Entenderam? Continuando. Bom, agora a ligação covalente. Quando os átomos possuem a mesma tendência, ou seja, de receber elétrons, eles vão formar uma ligação covalente, que é uma ligação que compartilha elétrons, tá? Podendo compartilhar um ou mais pares de elétrons. Essa ligação é normalmente formada por um ametal com ametal, um ametal com hidrogênio, ou até mesmo hidrogênio com hidrogênio. E aqui nós temos exemplos de moléculas. Então, a ligação covalente, ela também é chamada de molecular, porque forma moléculas, tá, ok? Então, aqui nós temos a molécula de O2, aqui é o HCl, aqui é o CO2, aqui é o NH3, o SO3 e o CH4. Continuando. Então, observe, se o cloro é da família ou do grupo 17, ele quer ganhar um elétron, ele vai ligar com ele mesmo, o que vai acontecer? A gente vai pegar um elétron de cada cloro e formar um par de elétrons, tá? Então, isso aqui é chamado de forma de Lewis, que apresenta os elétrons da última camada, formando assim um par de elétrons que passa a ser covalente, ou seja, comum aos dois elementos. Então, sempre que eu contar, agora são 2, 4, 6, 8 elétrons para esse cloro, e para outro cloro também são 8 elétrons, formando a forma estrutural Cl-Cl. Cada par de elétrons covalente comum é representado por um traço, e a forma molecular, já que são 2 átomos de cloro, Cl2. A mesma coisa acontece com o oxigênio, só que agora o oxigênio quer ganhar 2, então ele forma 2 pares de elétrons, por isso 2 ligações. E o nitrogênio forma 3 pares de elétrons, porque ele quer ganhar 3, formando 3 ligações, tá? E aí o que acontece que eu vou ligar o nitrogênio com o hidrogênio? Olha, o nitrogênio, que é do grupo 15, ele tem 5 elétrons, então precisa ganhar 3. Mas o hidrogênio, que é do grupo 1, ele entra naquela regra do dueto, porque basta ele ganhar 1 elétron para ficar com 2 igual ao hélio, já que ele tem uma camada só. Então eu preciso de 3 hidrogênios fazendo 3 covalências para satisfazer o nitrogênio. Aqui está a fórmula de Lewis, aqui a fórmula estrutural plana, com os tracinhos representando os pares de elétrons, e aqui a fórmula molecular da amônia, né, do NH3. E com o CO2, e o que eu tenho? O oxigênio, que é do grupo 16, ele tem 6 elétrons no último nível, então ele precisa ganhar 2. E o carbono precisa ganhar 4.
Então ele vai ligar com 2 oxigênio, ganhando 2 desse lado e 2 desse lado, formando 2 ligações covalentes de cada lado. Aqui a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. Continuando. Bom, a ligação covalente coordenada é uma ligação que surge quando os átomos já estão completos através da ligação covalente comum. O que é a comum? É aquela que cada átomo participa com um elétron. A covalente coordenada, muitas vezes chamada de dativa, é aquela que um átomo precisa de um par de elétrons e o outro átomo vai querer ganhar um par de elétrons, né? E o outro átomo tem um par de elétrons para doar. É o exemplo aqui, ó, quando se forma o SO2. Primeiro, o S e o O se satisfazem fazendo 2 ligações covalentes comuns com um elétron de cada. Só que tem um outro oxigênio para ser ligado. E o S tem pares de elétron livre. Então o que o S faz? Ele empresta o par direto para esse oxigênio. Essa ligação aqui é chamada de coordenada, muitas vezes chamada de ligação dativa. Tá? Ela vai ser representada da mesma maneira que um traço na forma estrutural plana. Muitas das vezes vocês vão ver alguns livros que vem uma seta de quem está emprestando par para quem está recebendo, mas aí o PAC recomenda que não se faça mais isso hoje, por isso na forma estrutural plana, todas as ligações, seja ela covalente comum, ou seja ela ligação covalente coordenada, são representados por um traço, ok? Prosseguindo. Bom, aí a polaridade da ligação, como é que a gente sabe a polaridade da ligação? Bom, polaridade da ligação, gente, é vista pela diferença de eletronegatividade. Se a diferença de eletronegatividade for igual a zero, como é o caso de substâncias simples, porque é o elemento ligado com ele próprio, essa ligação é covalente apolar. Se tiver diferença de eletronegatividade, ela é chamada de covalente polar. O mais eletronegativo fica parcialmente negativo, esse sigma significa parcialmente negativo, e o menos eletronegativo fica parcialmente positivo. É como se o cloro, nesse caso do HCl, estivesse ganhando o elétron do hidrogênio, o que não é verdade. Mas o par de elétrons fica mais para o lado do cloro. Por isso que há uma polaridade, que é uma polaridade sutil. E ela não é uma polaridade real, é uma polaridade aparente. Mas mesmo assim, a ligação é considerada covalente polar. Bom, a geometria molecular. A geometria molecular, ela diz respeito à forma com que uma molécula toma no espaço, tá? Então, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros, tá? Pode ser linear, em linha reta, como esse caso aqui. Pode ser angular, como esse caso aqui. Pode ser trigonal plana, como esse caso aqui, formando um triângulo. Aqui um ângulo, aqui linha reta, 180 graus. Pode ser piramidal, o elemento está aqui, essas três ligações estão voltadas para baixo, formando uma pirâmide de base triangular, ou ainda tetraédrica, formando um tetraedro regular, como vocês estão vendo aqui. Ó. Um em cima, um aqui, um mais aqui, um mais aqui. Se a gente fizer um desenho aqui, a gente vai ter um tetraedro regular, que seria um sólido geométrico que tem 4 lados iguais, e esses lados são triangulares. Tá ok? Continuando. Como é que a gente define esse tipo de geometria? Uma das formas é a gente pegar o número de átomos, aí a gente pode ter a geometria linear se for com 2 átomos ligantes, se for com 3 ela pode ser linear ou angular, dependendo de como são feitas essas ligações, se for com 4 pode ser trigonal, plano ou piramidal, e se for com 5 normalmente tetraedro, como é o caso aqui, ó. 5 elementos sendo 4 hidrogênio ligada ao carbono. Mas como é que a gente define isso de uma forma mais correta? Só para chamar a atenção de vocês que a linear tem um ângulo de 180 graus entre os ligantes. A angular pode ter ângulos, como o nome já diz, diferentes de 180 graus, por isso ângulos. A trigonal plana são 3 ângulos iguais de 120 graus. A piramidal podendo ser ângulos de 107 graus. E a tetraédrica, todos os ângulos aqui entre os ligantes são de 109 graus e 28 minutos. E eu vou explicar mais à frente. Bom, a polaridade da molécula também tem a ver com a geometria molecular. Observe que agora estou falando polaridade da molécula e não polaridade da ligação. Há 2 características que podem definir se uma molécula é ou não polar. Então, a diferença de eletronegatividade e a geometria. A polaridade da ligação apresenta uma direção, um sentido e uma intensidade. Como eu falei para vocês, o elemento mais eletronegativo puxa os elétrons mais para ele. E o menos eletronegativo está, entre aspas, perdendo os elétrons, como é aquele caso anterior que a gente viu do HCl. Então, a gente pode dizer que naquela ligação do HCl,
a gente tem uma direção, um sentido e uma intensidade. A direção ali, se a gente desenhar em linha reta aqui na nossa frente, é horizontal. O sentido é do hidrogênio para o cloro. E a intensidade, ela diz respeito à diferença de eletronegatividade entre cloro e hidrogênio, que é 0,9, porque o cloro é 3 e o hidrogênio 2,1. Fred, eu preciso gravar isso? Claro que você não precisa gravar. Toda vez que uma questão do Enem vier perguntar algo que tem a ver com eletronegatividade e que você precise saber do valor da eletronegatividade, ela vai ser fornecida. E caso não seja fornecida, lembre-se da tabela de crescimento da eletronegatividade de acordo com a tabela periódica. A eletronegatividade, ela cresce sempre na tabela para a direita e para cima, excetuando-se gases nobres. Aconselho a vocês a rever a parte de propriedades periódicas que a gente já deu lá no primeiro ano, tá ok? Bom, o vetor momento de dipolo ou momento dipolar, que a gente representa aqui por ρ, é aquele que representa a polarização da ligação covalente orientada no sentido do polo positivo ao polo negativo. No caso de moléculas com mais de 2 átomos, devemos fazer o somatório dos vetores. Se esse somatório der zero, a molécula é apolar. Se ele der diferente de zero, a molécula é polar. Se for uma molécula formada por 2 elementos, isso não acontece, porque a polaridade da molécula ela é diretamente proporcional à polaridade da única ligação que se tem, se for uma ligação linear com 2 átomos que a gente já viu anteriormente. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma molécula com 2 elementos. Como essa molécula tem uma ligação que é polar, a molécula também é polar. Tá? Por quê? Porque o vetor resultante é em direção do cloro. Agora, nesse caso aqui já tem 3 elementos. Mas observe, o oxigênio puxa para cá igual ao oxigênio que puxa para cá. Então, esses vetores, ao serem somados, se anulam. Essa soma resultante dos vetores vai dar igual a zero. Então, a molécula é apolar. Aqui dá diferente de zero, molécula polar. Aqui dá igual a zero, porque são 3 ligantes iguais. Então, a resultante vai dar zero, a molécula é apolar. Tudo bem? Continuando. Aqui dá diferente de zero, então a molécula é polar. Aqui também dá diferente de zero, a molécula continua sendo polar, porque os 4 ligantes aqui não são iguais. E aí tem um macete para a gente poder definir isso, tá? Qual é o macete? Bom, o macete é o seguinte, o número de nuvens eletrônicas, o que é nuvem eletrônica? Uma ligação simples, uma ligação dupla, tripla ou pares de elétrons isolados. Se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é apolar. Se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos ligado ao átomo central, a molécula é polar. Tá? Bom, e por fim, as interações intermoleculares. Que tipo de interações que a gente tem entre moléculas? São dipolo-dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares, é uma interação mais fraca. Normalmente essas substâncias elas se apresentam no estado gasoso à temperatura ambiente. É o caso da molécula simples do hidrogênio, do oxigênio, do gás carbônico e etc. Tá? E também dipolo-dipolo. Nesse caso, as moléculas são polares, ou seja, o vetor resultante é diferente de zero. A interação é intermediária, eu vou explicar por que intermediária, e o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra. Olha o exemplo aqui, a gente tem aqui o HBr. O H de uma molécula atraindo o Br de outra molécula, o H de uma molécula atraindo o Br de outra molécula e vai assim sucessivamente. Por isso que essas substâncias normalmente são sólidas à temperatura ambiente, porque apresentam estruturas geometricamente bem definidas na forma de cristal. Geralmente sólidos brancos, isso acontece também com as substâncias iônicas. E o outro tipo de interação intermolecular que é muito falado no Enem é a ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? É quando você tem na molécula hidrogênio ligado a átomos como flúor, oxigênio e nitrogênio que são muito eletronegativos. Tá? Então, por exemplo, HF, qualquer agrupamento OH que tenha na molécula, ou a própria H2O, e o NH3, nós temos interação do tipo interações de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, no H2O, no HF e no NH3, como eu acabei de falar. Essa interação é a interação mais intensa, a interação mais forte. Inclusive, por uma curiosidade, a água, por exemplo, todo mundo sabe que ela tem uma tensão superficial. Por quê? Porque as moléculas de água se atraem muito, elas querem ficar muito juntinhas por causa das ligações de hidrogênio. Muito interessante isso. Então, se eu tivesse que traçar uma ordem crescente das forças dos compostos covalentes iônicos, tá?
O que tem a menor força é dipolo induzido, lembrando que aquela atração entre moléculas apolares. Depois é dipolo, que são entre moléculas polares, mas que não têm ligação de hidrogênio, porque a ligação de hidrogênio é ainda mais forte, que é quando o hidrogênio está ligado a átomos como flúor, oxigênio e nitrogênio, por isso que a gente brinca que é FON. E a mais forte de todas é a atração eletrostática, que acontece com as substâncias iônicas. Tudo bem? Prosseguindo então. Bom, as propriedades das substâncias moleculares têm a ver também com essa interação entre as moléculas. Temperatura de fusão e ebulição normalmente são altas quando a interação intermolecular é alta, então é maior nas ligações de hidrogênio e menor nas dipolo induzido. E a solubilidade, onde semelhante dissolve semelhante, ou seja, compostos polares tendem a dissolver compostos polares e apolares tendem a dissolver compostos apolares. Um exemplo muito clássico disso é o caso de quando você mancha uma roupa, por exemplo, com gordura. A gordura, né, que são cadeias normalmente de hidrocarbonetos ou de carbonos, normalmente são apolares. E por serem apolares, a gordura não dissolve na água. Então, normalmente você usa outro solvente orgânico para limpar uma mancha orgânica. Por exemplo, a benzina, que é um solvente orgânico, pode ser usado para limpar mancha de gordura. Tudo bem que o cheiro não fica muito bom, mas é um exemplo de semelhante dissolvendo de semelhante. Tudo bem? Prosseguindo então agora com nossas atividades propostas. Primeira atividade da Unesp. Tem-se dois elementos químicos A e B, com números atômicos igual a 20 e 35, respectivamente. Pede-se para escrever as configurações eletrônicas dos dois elementos, com base nas configurações dizer que grupo da tabela periódica pertence a cada um dos elementos em questão. Isso eu peço a vocês que vocês revejam o material de distribuição eletrônica lá do primeiro ano da gente. E qual será a fórmula do composto formado entre os dois elementos? Ora, gente, quando a gente fizer a distribuição, nós vamos ver que o elemento de número atômico 20, ele tem 2 elétrons na camada de valência e 35 tem 7. Então, esse camarada perde 2 elétrons, esse aqui ganha 1. Logo, aqui vai ficar mais 2 e aqui menos 1. Na hora de você cruzar, vai ficar AB2. Então, a fórmula vai ser AB2. O tipo de ligação química que vai ocorrer é iônica, porque é um elemento que perde elétrons e outro que ganha elétrons. Tudo bem? Bom, esse aqui é da Sesc Gran Rio. Ele pede para analisar o tipo de ligação química existente nas diferentes substâncias e assinalar a alternativa que relaciona a ordem crescente e seu respectivo ponto de fusão. Lembram que eu falei que o ponto de fusão vai ser tanto mais alto quanto maior for a interação intermolecular. Então, uma substância iônica tem um ponto de fusão alto e uma substância covalente por interações intermoleculares de dipolo induzido baixo. Então, olha aqui, ó, substância simples apolar, dipolo induzido. Aqui é uma substância covalente, porque hidrogênio com A metal, mas há uma diferença de eletronegatividade, então é do tipo dipolo-dipolo. Aqui já é o hidrogênio ligado ao oxigênio, lembra do hidrogênio ligado a FON? Então aqui vai dar ligações de hidrogênio. É uma interação mais forte, e a mais forte de todas, que é a interação eletrostática que acontece nas substâncias iônicas. Como é que eu sei que essa substância iônica é um metal com um não metal? Tudo bem? Então a letra A é a resposta correta na ordem crescente de ponto de fusão. Prosseguindo. Observe a tabela dos pontos de ebulição. E ele diz o seguinte: o ponto de ebulição da água é anômalo em relação aos demais compostos da família do oxigênio. Por quê? Veja, da água é mais alto do que H2S, H2SE, H2TE. Todos esses elementos aqui é do grupo 16 da tabela periódica. Mas por que o ponto de ebulição da água é tão grande? Lembram de uma coisa? Que a água tem interações do tipo ligações de hidrogênio, que é uma interação considerada muito forte. Então, a resposta qual é? Letra A. As moléculas de água são mais leves? Não. Existem pontes de hidrogênio. Gente, esse exercício, por ser antigo, o vestibular da Sesc Gran Rio é muito antigo, ele cita pontes de hidrogênio entre as moléculas. Hoje em dia, o PAC pede para não citar pontes, então a gente cita ligações de hidrogênio. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra B. E esse aqui da Unicamp. Considere 3 substâncias CH4, NH3, H2O e 3 temperaturas de ebulição, 373, 112 e 240. Levando-se em conta a estrutura polar das moléculas e pede justificar correlacionar as temperaturas de ebulição das substâncias e justificar a correlação que você estabeleceu. Gente, aqui a gente tem uma molécula apolar, ela é tetraédrica com 4 ligantes iguais.
aqui uma molécula polar e aqui uma molécula fortemente polar por causa das interações de hidrogênio. Então, qual que tem maior ponto de fusão e ebulição? A que tem maior interação intermolecular, que é essa. Depois essa daqui e depois essa. Então, se a gente botar em ordem, a substância que tem maior interação intermolecular, que é as ligações de hidrogênio, que é a água, vai ter a temperatura 373 K, a que tem dipolo 240 K e a que tem dipolo induzido 112 K. Prosseguindo. E a quinta e última questão diz o seguinte: sabendo-se que a amônia é constituída por moléculas polares e apresenta boa solubilidade em água, o diclorometano não possui isômeros, sua molécula apresenta polaridade devido à sua geometria e alta eletronegatividade do elemento cloro. O disulfeto de carbono é um solvente apolar de baixa temperatura de ebulição. E as formas estruturais que melhor podem representar essas três substâncias são respectivamente. Então, ele quer saber as formas estruturais. Então, observe. O NH3 é piramidal, então, piramidal, letra A, letra B e letra C. Desculpa, letra D. Tá? Então, a gente já eliminou a C e a E. Tá? A gente viu isso, piramidal. O diclorometano não possui isômeros e sua molécula é polar. Então, se ela é polar, né, ela tem 2 cloros e 2 hidrogênios ligados ao carbono, formando um tetraedro. Então, pode ser a letra B. A letra C não pode, porque a gente eliminou essa estrutura aqui. E pode ser só a letra B. Então, só sobrou a letra B, resposta a letra B. E, de fato, o CS2 ele é mais ou menos igual ao CO2. Forma uma estrutura linear, tá? Com uma ligação dupla para cada lado. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo FAQ ou pelos nossos chats, ou até se preferirem, podem entrar em contato pelo Teams e tirar essa dúvida com a gente. Um beijo no coração de todos e até o próximo sábado que a gente tem o nosso Projeto Enem.